Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e tô aqui para falar sobre o encerramento de uma trilogia dos meus materiais, que é a trilogia Como Jogar Aventuras Prontas de modo solo. Acabei de lançar no começo dessa semana o método 3, que é o método AB. E com isso encerra essa trilogia, que teve a parte 1, Como Jogar Aventuras Prontas de modo solo, parte 1, que era o método Dragonfernheim. Teve o método 2, que era o método Trilha, e agora a gente chega no método 3, que é o método AB. Como eu gosto de falar e gosto de deixar claro, duas coisas têm que ficar claras sobre materiais assim. Primeiro, gente, esse assunto nunca vai se esgotar, sempre vai surgir novos métodos. Quem acompanha o meu canal sabe que eu já apresentei ao longo dos vídeos dos anos de produção, mais de 10 métodos de como jogar aventuras prontas de modo solo. Tem mais de 10. Esses 3 eu só compilei as coisas, os que eu mais gostei e as criações, o que eu mais coloquei nesses 3 métodos, né? Por exemplo, o Dragonfernheim, ele é exclusivamente meu. O 2, ele também, assim, não tem muita coisa parecida com isso. Esse 3 não, esse 3 ele já é totalmente influenciado e baseado no que a Sophia Brandt fez com o Miso e no que o Ricardo Fred fez com o Bivius. Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro, tá? Ainda tem muito para ser feito, tem muitas outras formas, porque como é um material que foi feito para grupo, você adaptar para solo, você vai fazer 1 zilhão de adaptações e sempre pode surgir adaptações novas, diferentes. E a segunda coisa que tem que ficar claro, gente, é o seguinte: nunca aborde, não estou falando só dos meus, mas de qualquer material, seja daqui, seja de lá fora, um material que tem essa proposta, né, procurando uma experiência próxima ao jogar aventuras em grupo, gente. Sabe, você procurar RPG solo, tentando encontrar a mesma experiência que você tem em grupo, já começa torto, assim, sabe? São experiências diferentes, são propostas diferentes, tá? E a mesma coisa, jogar aventuras prontas de modo solo vai ser uma experiência bem diferente, vai ter que ter adaptações. Eu falo, por mais difícil que esteja sendo para você encontrar um grupo, encontrar pessoas, e hoje é bem tranquilo, tem Roll20, tem 1 zilhão de aplicativos parecido com o Roll20, que tem partes gratuitas, tem o Discord, que é gratuito, tem... Pra você ter uma ideia, gente, eu já fiz campanhas inteiras com os meus amigos utilizando o Messenger, a chamada de vídeo do Messenger, e rolou sim, não foi chato, não foi travadão, foi muito bem, foi muito bom. Já joguei pelo WhatsApp, por chamada de vídeo pelo WhatsApp, já joguei por texto. Não tem desculpa. Se você quer jogar aventuras prontas da forma como elas são jogadas em grupo, só tem um jeito de fazer isso, galera, que é jogando em grupo, tá bom? É muito injusto com materiais como esse você abordar o material querendo uma experiência parecida com o grupo e depois não gostar do material porque ele não atendeu essa sua expectativa. Na verdade, você já entrou com a expectativa errada. Isso é importante frisar, tá bom, gente? Então é isso. Essa trilogia, apesar de ser pouco ainda perto de tudo que pode ser feito nesse sentido, são os 3 materiais mais organizados e completos que tem sobre isso, assim, seja no Brasil, seja lá fora. Tanto é que eu pretendo, no mês que vem, em agosto, lançar essas 3 partes lá fora. E eu acredito que vai ter uma boa recepção, sim, porque realmente não tem nada tão focado e tão específico assim. Vai ser um material novo até lá. Mas se você for no Drive-Thru RPG, você vai encontrar uma coisinha ou outra. No GM Yourself tem um capítulo falando, mas ele fala de aventuras específicas de D&D, né? Mas não tem nada organizado dessa forma, ainda mais em 3 partes. Então eu fico bem feliz de contribuir com a cena dessa forma. Esse método, ele é o mais simples dos 3, só que ele é bem diferente. Então eu vou recapitular o método 1 e 2 para vocês verem o quão diferente esse é. O método 1, ele era o Dragonfernheim. Ele era um método que ele propunha assim: você pode o tempo todo introduzir elementos novos na aventura, novos NPCs, novos personagens, novos eventos, novo tudo, só que esses eventos, depois de resolvidos, eles sempre vão voltar para a linha da aventura, eles sempre vão voltar para o que a aventura está contando, para os próximos acontecimentos da aventura. Então você vai introduzindo elemento o tempo todo e você vai ajustando esses elementos para entrar nos eixos, para a aventura continuar sendo a aventura que você pegou. Essa é a proposta do método 1, o Dragonfernheim.
O método 2 é o método trilha. Ele é o seguinte, ele é para quem quer jogar aventuras pronta, sem mudar nada, sem mudar um A. Tá? Então ele tem técnicas para você ler e se aventurar por aquele texto sem mudar nada. Então o método 2, por exemplo, você não precisa usar oráculos nem nada. E aí você transforma a aventura quase que um jogo de videogame, desses jogos de videogame que a gente chama de RPG. Que a história é sempre a mesma, você tem várias opções, mas a história tem aquilo. Quando você passa no mesmo lugar, estão os mesmos elementos. Você sabe que se você for naquele lugar, vai ter aquele NPC. Então essa é a proposta do método 2. Então ela é muito voltada para quem quer realmente não mudar nada e não sair nada do texto da aventura. O que muda bastante, porque se fosse uma aventura pronta em grupo que não mudasse nada, ia ser bem chato. Agora no solo, isso já fica uma coisa bem divertida e emocionante. E esse método 3, ele é o seguinte, você vai colocar novos elementos. Você vai colocar novos elementos através de alternativa. Para cada elemento que você achar interessante que aparece na aventura, você vai criar uma alternativa B. O elemento da aventura é a alternativa A, e você cria a alternativa B, e aí você rola para ver qual das alternativas é o que realmente acontece. Então isso pode ou não, vai depender dos dados, vai depender da sorte e de qual dado você dá para cada alternativa. Isso pode trazer bastante mudança para a aventura, só que aqui tem uma diferença. No método 1 você colocava elementos novos, mas aí você ia adaptando esses elementos novos para entrar naquilo que a aventura ia contando mais para frente. Aqui é o contrário. Aqui você vai colocando elementos novos e esses elementos novos eles viram os oficiais. E aí tudo que aparece na aventura você adapta a aventura ao texto. Quer ver um exemplo prático? Vamos supor que eu começo a aventura, é uma aventura de horror, né? E aí a aventura começa falando que teve uma catástrofe natural em uma ilha que eu estava trabalhando. E a aventura fala que foi um vulcão, né? E aí eu falo, não sei até que ponto eu quero vulcão. Aí essa é a minha alternativa A, o que a aventura diz. Aí eu crio uma alternativa B. Eu falo, não foi um vulcão, foi um tsunami, né? Então a alternativa A, vulcão, a alternativa B, tsunami. Aí eu pego dados de faces diferentes. Eu coloco como sendo o dado da alternativa A e outro eu coloco como dado da alternativa B. Logicamente, aquilo que eu mais queira que aconteça, eu dou um dado maior. Então, por exemplo, eu gostei dessa do tsunami. Então eu falo assim, o dado da alternativa A vai ser um D6, representando o vulcão. E o dado da alternativa B, o tsunami, vai ser um D10. E aí eu jogo os dois, o que caiu o maior valor é o que acontece. Vamos supor que caiu o D10 caiu um 8. Então foi o tsunami que aconteceu. E aí tudo que acontecer na aventura, que originalmente foi pensada para um vulcão, agora é um tsunami. Então eu tenho que adaptar as informações que falam das consequências do vulcão para as consequências do tsunami. Então o texto da aventura a partir desse momento vai estar todo sendo visto sobre a ótica do tsunami. Eu vou fazer adaptações que forem necessárias. Por exemplo, ele falar, o vulcão começa a cuspir algumas pedras incandescentes que vão acertando as casas logo abaixo. Não faz mais sentido, porque não foi um vulcão. Então, o que seria o equivalente a isso? Talvez ondas estejam vindo depois do tsunami principal, né? Ondas rápidas, não tão grandes, mas com um poder de destruição muito, muito elevado e atingindo partes diferentes da ilha, né? É um evento parecido, adaptado para o meu novo elemento. E assim eu vou fazendo. E aí tem uma técnica que é o fator de mudança. Que assim, né? Primeiro, não é todo o elemento que você vai fazer isso. Você vai ver quais elementos você consideraria interessante mudar. O que você não considera interessante, fala, não, cara, eu acho que vulcão, eu acho muito legal começar com uma aventura assim no vulcão. Não mude, tá? Aí de repente aparece uma mulher misteriosa falando que ela sonhou com aquilo, né? Eu acho interessante, não vou mudar. Ou então, não gostei, então vou criar uma alternativa B. Não foi uma mulher, foi uma criança, né? Que desde que ela nasceu, ela tem sido considerada um milagre por vários motivos. Então foi uma mulher que tem sonhos estranhos ou foi uma criança que é considerada um milagre? Alternativa A, alternativa B. Você vai fazendo isso. E tem o fator de mudança,
que é o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, né? Você pode criar alternativa A e B para tudo. Se você quiser, e essa é uma regra opcional, você pode escolher um número de 1 a 10, de 1 a 9, aliás, para ser o fator de mudança. E aí toda vez que você quiser criar uma alternativa A, você vai rolar um D10 e comparar com o fator de mudança. Se o resultado for menor ou igual, quer dizer que realmente você pode criar a sua alternativa. Se o dado der um valor maior do que o fator de mudança, quer dizer que não vai ter mudança nessa cena. Então você não pode criar uma alternativa. Vai ser o que está no texto mesmo. Então você pode usar essa regra também se você quiser, ao mesmo tempo, colocar novos elementos, mas também deixar a aventura seguindo um certo trilho original. E é isso, basicamente. Aí tem várias detalhes, explicações para, por exemplo, como eu faço para decidir entre as alternativas, né? Outra coisa importante, né? E se os dados das alternativas derem o mesmo resultado? E aí tem explico como fazer, e além disso acontece um evento inesperado, né? Como criar alternativas interessantes, muita gente vai ter dúvida. Eu devo transformar tudo em alternativa? Não, por quê? Está explicado aqui. Fator de mudança, como definir o fator de mudança, como usar o fator de mudança, adaptando o texto da aventura, o efeito borboleta, esse método trabalha bastante com essa questão do efeito borboleta, né? E é isso, gente. Fico muito feliz de ter feito isso, tá? É isso que eu falei, tá? Não venham atrás desse método querendo ou achando que vai ser algo que vai substituir a aventura como ela é feita em grupo, porque ela não consegue fazer isso, porque não é a proposta do material, tá bom? Porque eu não queria fazer métodos que me permitissem ter a mesma experiência, porque a mesma experiência eu jogo em grupo, né? Eu mestro para os meus alunos, eu tenho um grupo de Pathfinder de quinta-feira, então a minha experiência de aventura pronta em grupo, eu tenho em grupo, tá bom? Então isso é o que precisa ficar mais claro nisso para evitar frustrações desnecessárias, tanto para vocês quanto para mim, tá bom? Isso aí, a gente se vê, galera.